que significa cristianismo redivivo? Bom, tem duas vertentes aí para interpretar. Bom, Emmanuel, quando fala do Espiritismo, às vezes se refere ao Espiritismo com o nome de cristianismo redivivo. Por que cristianismo redivivo? A gente só pode reviver aquilo que morreu, né? Como é que eu vou reviver uma coisa que está viva? E o pensamento que Emmanuel oferece nessa oportunidade é nos dizendo que o século XIX ele tentou matar o cristianismo. O cristianismo tinha 3 pilares fundamentais, estava assentado em 3 pilares. Primeiro, a existência de Deus. Segundo, o amor. Terceiro, a imortalidade. Deus, o amor e a imortalidade. O que aconteceu no século XIX? Arrancou Deus. Deus não existe, isso é uma bobagem. Arrancamos Deus. Quando arrancou Deus, arrancou o Espírito e foi embora a imortalidade junto. E o amor? Eu vou me rir do amor. Isso é ridículo. Amor. A gente tem que ser pragmático. E aí se substitui o amor pelo prazer. Então veja, o cristianismo foi apunhalado de morte. Ele agoniza na Europa. O cristianismo agoniza na Europa. Ele é perseguido, é ridicularizado. Se um jogador de futebol dá uma entrevista na Europa em que ele se refere ao nome de Jesus, o pessoal edita e corta Jesus da resposta dele. Ele não vai falar isso para o público. A mídia pergunta no campo, ele falou Jesus. Pega, corta um pedacinho, põe só a parte que não tem Jesus. Há uma rejeição muito grande ao pensamento do Cristo e a gente entende por quê. Porque isso se decorre das feridas da Inquisição que ficaram na Europa. Então, o cristianismo estava vivo e no século XIX a gente veio e matou, ou pelo menos tentou matar. Matou Deus e, consequentemente, a imortalidade e o amor. Aí tudo para baixo. Como que eu vou resgatar essa mensagem que está morta, esse cristianismo morto? Eu preciso vivificar, revivificar o que morreu. Ou dar uma nova vida. Ele tem que ser um cristianismo redivivo, voltar a ter vida. Não tem como eu provar que Deus existe sem lei de causa e efeito. Então eu preciso de lei de causa e efeito para provar a existência de Deus. Como que eu provo a imortalidade? Pela mediunidade. A mediunidade é a que prova que existe vida após a morte. E como que eu provo que a gente precisa do amor? Entendendo a lei de evolução e a reencarnação. A necessidade do amor para ser feliz. Não existe amor, não existe felicidade sem amor. Então a proposta indica que eu posso pegar o cristianismo que está tombado e reerguê-lo através disso. Não tinha Deus, eu entrego pela lei de causa e efeito Deus. Não tinha imortalidade, eu entrego pela mediunidade a imortalidade. Não tinha amor, e eu entrego pela evolução, pela reencarnação, a ideia do amor. Então, há uma doutrina que pode sustentar a base do cristianismo, vai tornar o cristianismo redivivo. Ela está apoiada na lei de causa e efeito, na mediunidade, na reencarnação, na evolução. Todas as doutrinas, e o Espiritismo aqui se apresenta como o primeiro de todas elas, que falam da mediunidade, que falam da reencarnação, que falam da lei de causa e efeito, que falam desses fenômenos, todos são as estratégias para resgatar. Por isso, Emmanuel chama a doutrina espírita de o cristianismo redivivo, porque revivificou uma doutrina fadada ao desaparecimento nos tempos modernos. Essa é uma interpretação. Tem uma segunda, que é um programa de estudo criado a partir de uma iniciativa da Federação Espírita Brasileira, que estuda de maneira bastante minuciosa os versículos do Novo Testamento.
Essa técnica de estudo, que estuda versículo a versículo, lendo, se aprofundando e refletindo em cada um deles sem pressa, é chamada de Evangelho Revivido também. Então você sabe do que você está falando. Se é do Espiritismo como sendo a proposta que revivifica o cristianismo, ou se você está falando do programa da FEB para o estudo minucioso, detalhado das partes que compõem o Novo Testamento. Tem que saber qual das duas que é.